Olá, graça e paz. Essa semana foi uma semana de muito estudo, não foi? Nossa, a gente passou aí semana passada pelas profecias, parte das profecias, e essa semana a gente estudou sobre o fim profetizado. A gente falou sobre as últimas 7 pragas. E entendam, se tem últimas 7 pragas, é porque tem pragas antes, né? As pragas já estão caindo sobre a terra, em pequenas quantidades, mas elas já estão caindo sobre a terra. E nós vimos que sinais nos céus, né? 7 anjos. Nós vemos que quem traz as últimas 7 pragas são 7 anjos, né? 7 anjos que estão amando do Senhor para derramar a sua ira sobre o povo, né? E o apóstolo João, ele viu, né, em visão esse acontecimento. Nós também vimos um relato sobre a vinda de Jesus. Maravilhoso, né? Jesus virá pessoalmente, todo olho verá. Os que os transpassaram verão, como está escrito lá em Apocalipse 1,7, Apocalipse 6, verso 15 e 17, vocês leiam novamente, mostra que os que transpassaram Jesus serão ressuscitados para ver Jesus vindo em glória. E isso vai ser físico, vai ser real, né? E a gente viu que vai haver por parte dos salvos uma alegria muito grande, mas os ímpios ficarão desesperados, pedindo para que os montes se joguem sobre eles, né? E os anjos vão recolher as pessoas dos 4 cantos da terra, os que ressuscitarem, que vão, e os que estão mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados. Os anjos vão recolher todos os escolhidos de Deus, todos os servos de Deus, dos 4 cantos da terra, e vão levá-los todos juntos às alturas celestiais. E nesse tempo Satanás vai ficar aqui na terra, preso, né? Durante 1000 anos. É o que está escrito em Apocalipse 20, verso 1 e verso 2, né? O abismo a gente entendeu que é a terra. E a gente sabe que durante esses 1000 anos, né, que Satanás vai ficar preso na terra, o povo de Deus vai ficar no céu, vai fazer o julgamento dos ímpios, lendo os livros e vendo que Deus é justo, e nesse tempo estarão lá julgando, né, cada ato. Você pode ler em Apocalipse 20, verso 4, 6, e 1 Coríntios, do verso 4 ao verso 6, e 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 2 e 3. Os julgamentos dos ímpios ocorrem durante o intervalo dos 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreição, né? A gente também viu que o destino dos ímpios vai ser morte eterna, né? Diz assim: subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e Deus desceu fogo do céu e os devorou. Não diz que vai ficar queimando a vida inteira, diz que devorou, acabou. Malaquias 4:1 diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz, nem ramo. A raiz é Satanás, e os ramos são aqueles que o seguem. E a Bíblia não fala que vão ficar queimando eternamente. Diz que serão exterminados. Não ficará raiz nem ramo. Aí a gente falou um pouquinho sobre a nova terra, né? Que ela vai ser maravilhosa, não vai se plantar, se edificar casa para os outros, não ser para nós. Que o leão e o boi vão passarem juntos, né? E que descreve o rio de águas cristalinas, a árvore da vida com seus frutos, as folhas para a cura das nações. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Quem não quer estar lá, né? E na quinta-feira foi um convite de bênção, né? O clamor de Jesus dizendo: olha, vem, abençoados são os que estudam e guardam as profecias do Apocalipse, né? E também a gente viu que abençoados são aqueles que estudam as profecias. Também nós vimos que há um convite de Jesus, um clamor de Jesus, né? Que é: vinde beber da água da vida. E Jesus é a água da vida, né? Então, nós precisamos ouvir muito isso no nosso coração e atender esse chamado, né?
Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E nos últimos dias, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Esse é o apelo de Jesus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Vinde, bebei da água da vida. Conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus é tudo. Tem um livro que fala exatamente isso. Conhecer Jesus é tudo. Vinde entregar a sua vida a Jesus. Conhecê-lo, amá-lo de verdade. Que Deus abençoe a vocês e tenham um feliz sábado e um reencontro com Jesus, uma reconexão com Jesus. E a você que nunca se conectou com Ele, eu desejo que você se conecte com Jesus, que você faça uma aliança com o Senhor. Amém? Fique com Deus, eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Semana que vem a gente vai estar com a irmã Tassiana. Um abraço.